Ilustres amigos do canal, tudo bem? De acordo com um grande banco americano, a nossa bolsa deve subir mais quando a taxa Selic começar a cair. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Quais são as expectativas desse banco americano? Qual é a relação com a taxa Selic? E principalmente, quais são os setores que eles estão de olho? Se você já entendeu que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. E esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo que traz expectativas bastante positivas por esse bancão, JP Morgan, a respeito então da Bolsa de Valores do Brasil. Só que eu vou trazer também aqui alguns contrapontos em relação à matéria que é apresentada, para que você simplesmente não entenda que tudo lá é 100% verdadeiro. O título da matéria diz assim: Bolsa deve subir mais depois que o juro, que a taxa Selic começar a cair. O JP Morgan, que é um dos maiores bancos americanos, aponta preços descontados, ou seja, ações baratas no mercado brasileiro, e melhora a projeção para o Ibovespa, o nosso índice acionário principal, com patamar de 135 mil pontos para o final do ano. E a matéria começa destacando que o avanço de mais de 20% do Ibovespa desde o fim de março, conforme participantes do mercado passaram a projetar que o Banco Central deve começar a cortar a taxa de juros. Então o que ele está dizendo é: a queda da taxa de juros pode ser bastante positiva para o mercado acionário e diz que, diante dessa expectativa de queda, o banco aumentou a expectativa do Ibovespa, ao invés de 130 mil para 135 mil no final de 2023. Só que vamos entender um pouco melhor cada uma das partes desse texto. Começando então pela expectativa de alta. A matéria diz assim: o levantamento do Banco Americano mostra que nos últimos ciclos de queda da taxa de juros no Brasil, da taxa Selic, que ocorreu entre 2005 e 2020, o Ibovespa subiu em média 33%, depois que a Selic começou a cair. E só teve performance negativa no afrouxamento mais recente. Vamos fazer uma pausa e entender um pouco melhor essa tabela que é apresentada ao longo da matéria. Olha aí no meio dela, performance do Ibovespa no período, que é esse retângulo verde que eu coloquei. Por que eu estou chamando a sua atenção? Na primeira linha, você tem ali 9 de setembro, que você pode olhar aí no canto esquerdo do seu vídeo. E no centro, aumento de 86%. O que nós tivemos naquele período? Aqueles anos do primeiro e do segundo governo Lula, nós tivemos uma demanda por commodities, por produtos exportados do Brasil, gigantesco, principalmente para a China. A China chegou a crescer em dígitos acima de 10% ao ano no PIB. E não foi um ano só não, tivemos 9, tivemos 10, tivemos ano acima de 10. A demanda por commodity explodiu. Foi algo que nós não tínhamos aqui, esse histórico no Brasil. Então veja que, se nós tirarmos esse 86% de alta, essa média vai cair e vai cair sensivelmente. Esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto que eu trago para a matéria é que você tem que entender o que está acontecendo com a economia mundial. Em outras palavras, nós estamos muito mais próximos de uma recessão mundial do que um novo boom de commodity. O mercado não tem demandado isso. Preço do petróleo em queda, cobre, nós estamos vendo aí os materiais principais em queda no mercado financeiro. Então, cuidado para você não encarar isso aqui como uma realidade 100%. Diz ainda, o documento aponta que os investidores não precisam se apressar para montar posições, ou seja, você não tem que ter pressa nenhuma, porque nos períodos analisados, o mercado sobe em média 3% nos 3 meses anteriores à flexibilização, que seria mais ou menos esse período que nós temos aqui, porque a taxa Selic deve começar a cair ou em agosto ou em setembro, e nós estamos em junho. Então a matéria está dizendo, em que pese a bolsa ter subido, ela ainda vai subir bem mais. Bem mais quanto? Alta pode ser de mais de 20%. É o que está dizendo aqui Amy Shile, a estrategista de ações para Brasil e América Latina do banco. Ela está dizendo aí que a bolsa poderia estar 20% acima do patamar atual.
sendo que o patamar atual já está em 9% do que começou o início do ano. Então ela vê com expectativas bastante positivas. E ela diz qual é a tese para essa expectativa. E aqui eu vou trazer o terceiro contraponto para você entender. A tese afirma é bem simples. Muito cuidado quando alguém te falar, isso é bem simples, isso é muito tranquilo, basta você comprar que você vai ter o retorno. Muito cuidado. Ela explica corte de juros e preços de ações atrativos. É verdade? Concordo 100% com esses dois pontos. Toda vez que nós temos uma expectativa de corte de juros, aqui no Brasil, as ações tendem a subir. E um dos motivos que subiu foi esse. Segundo ponto, mesmo com as altas, as ações ainda estão baratas. Também é verdadeiro. Só que ela diz, além disso, ela acredita que o primeiro trimestre marcou o fim da revisão para baixo dos lucros da empresa. Muito cuidado com essa informação. Nós estamos próximos de uma recessão. E uma recessão significa que as empresas vão vender menos. Se elas vão vender menos, vão ter menos lucros. E a matéria ainda diz, estímulos na China que respinguem em preços mais altos de commodity deixariam o JP ainda mais otimista. A China tem realmente feito estímulos na sua economia, inclusive cortando taxa de juros para estimular. Só que isso não tem trazido o resultado desejado. Mesmo a reabertura econômica da China, depois do problema de saúde, também não trouxe retorno. Em outras palavras, o cenário não é tão otimista assim quanto o JP Morgan está trazendo. E aí ele traz um alerta dizendo que há um importante risco que deve ser considerado. Nossa maior preocupação, por outro lado, é uma possível correção de 2 dígitos na Bolsa Americana, que tende a ter um forte impacto no mercado local, no Brasil. E ela diz então que se isso acontecer, em 84% das vezes, a Bolsa do Brasil cai também. E diz, quando a bolsa de lá cai, um dos países que é mais afetado é o Brasil. Não acho que seria diferente dessa vez. Como eu venho dizendo, há fragilidades econômicas em diversos setores mundiais. E eu tenho falado isso no clube de membros. Se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui no alto, porque na sexta e no sábado já vai ter vídeo novo. E você vai entender lá os indicadores que eu venho apresentando. E eles vêm dizendo, se a bolsa lá cair, aqui vai cair. E eu vou te dizer, a chance é grande disso acontecer. E lá no clube de membros eu falo qual é a minha expectativa. Só que voltando para a matéria, ela diz então que em termos setoriais, as exportadoras de commodity que sofrem com incerteza em torno da economia global não devem liderar os ganhos do índice. Mostram os patamares de preços mais descontados do Ibovespa. Mas Sherman indica que ainda assim a assimetria é boa. Em outras palavras, ela está ligando essa informação com os estímulos da China, porque se a China voltar a consumir, commodities vão aumentar e as empresas exportadoras de commodity na bolsa vão ter bons lucros. Eu, particularmente, não acredito nesse movimento no curto prazo. É a minha opinião aqui para você. Mas então, quais são os setores mais promissores que nós temos aqui? E ela diz, o banco está overweight, ou seja, com a exposição acima do consenso nessas áreas. Construção civil, setor financeiro, consumo discricionário e saúde. E ao longo da matéria, ela traz as explicações para cada um desses setores que eu vou deixar aí para você. Então veja, construção civil, quando nós estamos falando de queda da taxa de juros, é um setor muito importante. Move a economia brasileira. E se os juros ficam mais baratos, a construção civil contrata mais e, além disso, permite financiamentos mais acessíveis. Da mesma forma, a parte de consumo. Se para a população consumir, ela precisa de emprego e de renda. Se tiver um controle da taxa de emprego e a renda voltar a subir, é muito positivo. Só que eu disse se. Por enquanto, a taxa de desemprego voltou a subir e a renda não está subindo tanto assim. Então é bom ficarmos de olho nesses pontos. Continuando, a matéria diz que tem uma condição especial que é bom ficar de olho. Eu diria que são duas, porque uma ela já falou, o cuidado com a Bolsa Americana. Se lá cair, o estrago aqui é maior. A segunda condição é essa. Para que a expectativa se realize, no entanto, é essencial que o investidor estrangeiro reforce seu posicionamento no mercado local.
algo que a estrategista diz que está voltando a ocorrer. O que ela quer dizer é: o investidor estrangeiro precisa voltar a investir maciçamente na Bolsa Brasileira, como, por exemplo, aconteceu em anos anteriores, principalmente ali quando nós tivemos no ano 2020 e 2021. É isso que ela está dizendo. O Brasil depende muito de investidor estrangeiro. E ela fala: pesquisas de mercado mostram que os players global estão, em geral, com posição underrate, ou seja, abaixo do consenso para a China, estão fugindo do mercado chinês, o que denota uma necessidade de alocação mais robusta em outros emergentes, como, por exemplo, o Brasil. É isso que ela quer dizer. Ademais, argumenta que o mercado local, o mercado brasileiro, agora posicionamento de destaque em relação a outros países americanos, como, por exemplo, o México. A Bolsa do México subiu muito mais do que a Bolsa americana, do que a Bolsa brasileira. Então, o que nós estamos verificando? No caso dos países emergentes como Brasil e México, como o México já subiu demais, a oportunidade seria o Brasil. É isso que o JP Morgan está trazendo. Brasil seria, então, a bola da vez do emergente. É isso mesmo. Acreditamos que o rally da Bolsa Mexicana ficou para trás. O Maxball teve uma das melhores performances do mundo nos últimos 6 meses. Ou seja, a Bolsa Mexicana já subiu o que tinha para subir. Então é normal que dê uma arrefecida. Além disso, tem múltiplos muito acima dos pares da região. À frente, acreditamos que uma desaceleração da economia americana, junto com o início da temporada de eleições, deve esfriar as expectativas para o mercado, apesar da composição ser mais defensiva do que o Ibovespa. Veja, eles estão dizendo uma desaceleração da economia americana. Olha, se essa desaceleração for uma recessão forte, o que nós vamos ver é queda da bolsa lá. Se nós somos realmente muito alinhados com a bolsa de lá, aqui também vai cair. Mas às vezes cai tanto que a oportunidade aparece. E é isso que eu venho dizendo para você. Prepare-se, esse momento vai chegar. Eu não acredito que está uma boa oportunidade para investir na Bolsa de Valores, mas quem estiver no clube de membros vai entender melhor o que eu penso e o momento em que eu estarei investindo. Por isso eu renovo o convite, clique no link desse vídeo e entre para o clube de membros com planos abaixo de R$ 8. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família e o final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.